Bom, gente, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a natureza da filosofia, da ciência e do papel da psicologia como ciência nesse processo, né? Para começar isso, vamos falar um pouquinho do início e nascimento da filosofia com a ruptura do pensamento mitológico. Então, o que é o pensamento mitológico? Era a ideia de que o homem vivia no mundo passivamente, muito mais passivamente, porque ele era fruto de processos sobrenaturais. Então ele era um sujeito que vivia, acreditava nos mitos, nas histórias sobrenaturais, no poder dos mares, de que alguém, um deus qualquer, sei lá quem, ia poder fazer tormentas, por exemplo, terremotos ou vulcões, ou enfim, o sobrenatural era a explicação que se tinha num passado bem distante já, mas que esse modelo, esse rompimento do pensamento mítico vai acontecer com o nascimento da filosofia, que é uma forma de pensar que nasce na Grécia Antiga, por volta do século 6 a.C., e que entende que o homem é dono de si mesmo. Ele é capaz de pensar por si mesmo e de interagir com o mundo. Interagir como? O papel da filosofia é questionar o mundo das clássicas perguntas filosóficas que são: de onde viemos, para onde vamos, qual a natureza do homem, qual é o papel do homem no mundo, se só o homem é capaz de conhecer, será que outras entidades são capazes de conhecer? Enfim, essas questões são questões da atualidade que a ciência, fazendo um terceiro pulo, tenta responder todos os dias, né? Tenta responder no sentido de avançar com conhecimento, buscando evidências para as respostas a essas perguntas. Essas evidências, elas são feitas através de um método muito rigoroso que a filosofia não tem esse método sistemático da ciência, que é buscar observações, sensações, replicar dados, reobservar fenômenos, de forma que os resultados que a ciência traz buscam responder questões filosóficas e científicas também, e a filosofia ela realmente não está interessada em necessariamente responder a essas questões. O papel da filosofia justamente é perguntar, é fazer com que a ciência busque respostas, mas ela em si não está interessada necessariamente nessas respostas. E qual é a importância dessa dualidade entre filosofia e ciência? É que a ciência, ao buscar essas respostas, ela constrói teorias e modelos. Teorias e modelos de funcionamento do homem, do mundo, das coisas que nos circundam. Mas esses modelos, é preciso que a ciência tenha muito claramente definido que esses modelos são modelos temporários. E esse é o papel da filosofia, é questionar o tempo todo os modelos e as evidências empíricas para que elas não se tornem dogmas ou verdades absolutas, incontestáveis. A ciência é contestável e por isso é preciso que a gente o tempo todo replique experimentos, refaça observações em tempos diferentes, com populações diferentes, com pessoas diferentes, com objetos diferentes, para que a gente construa os nossos modelos cada vez mais robustos. Isso, o nascimento da ciência, não só das ciências humanas, mas da ciência em geral, vem com a adoção de um modelo das ciências naturais. Então a gente vai ver que as ciências naturais, elas investigam coisas e elas têm instrumentos de investigação que são muito importantes. Por exemplo, se eu quero medir a temperatura da água, eu vou lá com um instrumento que a física tem, que é o termômetro, né? Um instrumento muito conhecido de todo mundo. Eu vou lá e meço a temperatura exata da água, né? Então eu sei exatamente a temperatura a partir daquele instrumento. Mas na psicologia, por exemplo, isso não acontece assim, a gente não tem esses instrumentos. Não dá para entrar na cabeça das pessoas e ver o que elas estão pensando, né? Mesmo que a gente abrisse a cabeça das pessoas, a gente não ia conseguir ver o que elas estão pensando.
Então o método, embora seja um método utilizado nas ciências naturais, a gente vai ter especificidades nas ciências humanas que são diferentes. A gente vai ver isso, a gente vai usar inferências indiretas, um método de observação indireta a partir das respostas observáveis que a gente tem. Mas vamos falar disso um pouquinho depois. Então a ciência ela é influenciada pelo positivismo, que é uma ideia filosófica justamente, de que é preciso observar para poder responder, né? E a especulação filosófica, puramente filosófica, é substituída pelo empírico e pelo objetivo de criar leis gerais. Então o empírico é isso, eu preciso ter observações concretas, palpáveis, observáveis, para criar leis de funcionamento. Olha, se eu sei a temperatura da água, eu posso deduzir a partir dessa temperatura fenômenos de aquecimento ou esfriamento daquela água. Por exemplo, posso criar leis de funcionamento para aquele líquido, né, que eu estou observando. Vamos lá. Então, voltando um pouquinho a essa transição histórica, a Idade Média, do século XI ao século XVI, vai ser dominada ainda pela reflexão filosófica, pela visão da igreja, praticamente. Então, a igreja ela é uma doutrina dogmática, né, em que não há previsão de questionabilidade dessa doutrina e nesse período a gente vai ter dois pensadores importantes na doutrina da igreja, que é Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, que derivam seus pensamentos, suas ideias de filósofos gregos que são Platão e Aristóteles, tá? Os filósofos gregos, eles vão ter uma importância muito grande na história da humanidade, porque a partir desses filósofos é que se começa a se separar justamente de um pensamento sobrenatural de que Deus, ou a igreja, ela é preponderante sobre o ser humano, né? Então vamos lembrar que o pensamento da igreja, vocês vão ver na Europa principalmente aquelas igrejas góticas enormes que visavam chegar mais próximo de Deus, né? Isso não existe mais hoje, né? E há muito tempo não se constrói igrejas mais assim. Por quê? Porque a gente não pensa mais que ou pelo menos a maioria das pessoas não pensa mais que Deus determina integralmente a nossa vida. Mesmo os mais crentes que acreditam que Deus tem uma influência, que existe uma influência divina sobre as nossas existências, eles não acreditam que essa influência é total, mas muito mais bem parcial, uma vez que nós, pela influência dos gregos e pensadores da antiguidade, e temos clareza que nós somos autônomos sobre o nosso próprio pensamento e que nós agimos sobre o mundo e somos capazes de transformar, tá? Bom, então, vamos voltar agora ao Renascimento, que no século XVII, que é justamente um período do Iluminismo, né, um período mais onde mais vai aflorar esse pensamento do indivíduo como dono de si mesmo, como dono do seu próprio pensamento, e ao início da construção do pensamento científico moderno, que é o que nos interessa mais aqui. O saber racional deve ser construído a partir da observação da realidade e testado pela experimentação. E vai haver também a contribuição da lógica para a construção do raciocínio científico. Então, importante aqui é que nesse momento começam a aparecer duas concepções filosóficas muito importantes, que é o racionalismo e o empirismo. Então, que entendem a evolução do pensamento humano a partir de métodos diferentes. O racionalismo, ele entende o quê? Que nós podemos ter ideias, construções mentais, proposições, e essas proposições elas devem ser testadas. Ao serem testadas, a gente reconstrói as nossas proposições. Então a gente parte de uma ideia racional para o teste empírico. E o empirismo não, você parte da ideia empírica, quer dizer, você parte do teste, da hipótese, e depois constrói as suas teorias. Na realidade, esses são pensamentos bem complementares, ao contrário do que muita gente pensa, que eles são totalmente divergentes, tá?
Esses são métodos que a gente vai usar hoje ainda na ciência. O pensamento racional e o pensamento empírico. Vamos lá. Bom, finalmente no século XVIII há o desenvolvimento dos princípios da ciência experimental. É o século das luzes, agora sim o iluminismo. Os saberes devem ser construídos pela razão, ou seja, o homem pensando sobre o próprio conhecimento. E no século XIX é o que a gente vai considerar o triunfo da ciência, onde a gente conhece e produz conhecimento por si. É a resolução de problemas concretos. Então, é a concepção de que o homem é capaz de resolver os problemas que existem no mundo, investigando. Quando a gente não tem soluções fáceis e imediatas, a gente vai investigar como resolver aqueles problemas. E essa é justamente o escopo da ciência. Quando a gente não tem solução para os problemas ou explicações para os fenômenos que acontecem no mundo, a gente vai investigar. E o método investigativo é a chave da ciência. Né? Vamos lá. Então, o conhecimento científico, o que significa a palavra conhecer? Vem do latim, da palavra ciência, significa conhecimento, erudição, prática, doutrina, né? Cuidado com a palavra doutrina para a gente não chegar aos dogmas, como eu falei anteriormente, né? É um modelo de conhecimento rigoroso, metódico e sistemático. Isso a gente vai falar inúmeras vezes, que é para estar muito claro que a ciência parte de um método, de um modo de conhecimento sistemático, de observações regulares, repetidas, de muitas observações com regular frequência, tá? Muito bem. Voltando então lá às características do positivismo, a gente tem o empirismo, como eu acabei de dizer para você, que eu conheço para vocês, o conhecimento pelos sentidos, a objetividade, que é a redução do pensamento pelo pensamento, mas do pensamento voltado para a observação, a validade, que é eu preciso controlar e testar as minhas hipóteses, né? A gente já está falando de hipóteses, a gente está falando de conhecimento moderno, mas a gente está controlar em função do ambiente que a gente está tentando resolver o problema e testar as nossas formulações científicas para construir leis e previsões, que é o determinismo científico. Cuidado! Isso é o papel da filosofia, questionar o determinismo. Isso vai acontecer. A ciência, ela tende a usar esse tipo de expressão, né? Isso vai acontecer, está previsto, isso empiricamente deve acontecer assim. E a filosofia está lá questionando buraquinhos, lacunas desse conhecimento, desse determinismo, desse dogma científico, né? E aí a gente vai na ciência buscar leis universais que devem ser estabelecidas. Então, por exemplo, uma lei da psicologia, para aproximar a gente já da psicologia, é leis que determinam a forma como a gente percebe, por exemplo. Será que todos nós percebemos a mesma coisa? Não, claro que não. Nós somos sujeitos subjetivos que transformamos o conhecimento, que temos experiências diferentes, cada um de nós. Mas será que esse processo perceptivo, ele é comum a todos nós? Será que a gente transforma a informação, decodifica, modifica, gera representações de uma maneira comum? Muito provavelmente sim. É o que a psicologia, é um campo da psicologia que está buscando leis universais de funcionamento mental, tá? Vamos lá.